conosco. E agora, já que hoje tem um confronto entre o Atlético e o São Paulo, e aí daí vai sair o adversário do Vasco, que passou ontem pelo Atlético Paranaense. É engraçado, a gente estava no grupo lá trocando uma ideia durante o jogo, né? Eu estava vendo o jogo do Corinthians e vocês, eu não sei exatamente quem, mas alguns vendo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estava amassando o Vasco, estava se desenhando, inclusive, um 3-0 ali e tal. Aí vem o Verratti, faz o que faz, cara. O Verratti no jogo aéreo é uma indecência, E aí, 2-1, pênaltis, Léo Jardim brilha, o Verratti, né, gelado na última cobrança, e aí o Vasco passa pelo Atlético Paranaense. Thiago Fernandes, você que não tem medo, você que é um destemido, não pipoca, a pergunta que eu preciso falar, se você tivesse que escolher, antes desse jogo aí, você escolheria como adversário do Atlético, ninguém. Caso o Atlético passe pelo São Paulo, você acha que seria pior para o Atlético Paranaense ou o Vasco? Eu não escolheria ninguém, porque eu já te falei, quem ganhar hoje, para mim vai ser o campeão da Copa do Brasil. Meu Deus do céu. Não, mas que arrogância, o que eu acho. Não é arrogância, cara, é o que eu acho. Eu acho que o vencedor da partida de hoje vence o Vasco, ou venceria o Atlético Paranaense, e vencerá Corinthians ou Flamengo ou Bahia na final. Deixa eu partir para um lado mais equilibrado da situação. Valor? Se tivesse que escolher um adversário se ele falar pior que para o Atlético, eu vou dar um cocô nele. Seria o Atlético Paranaense ou o Vasco? Difícil, hein? Cada um vivendo sua situação, mas eu acho que o Atlético Paranaense tem mais time do que o Vasco, apesar de estar no momento desorganizado, né? O Vasco tá indo, né? Ninguém tá crendo muito no Vasco, passando de umas situações dos pênaltis, enfim. Tá crescendo aí ao longo da competição, fazendo o que as Copas pedem, né? Passando de fase. Dólar, preciso ouvi-lo. Eu acho que o Vasco tá numa crescente aí na Copa do Brasil, que é aquela coisa da mística, vai indo na empolgação, e isso nesses campeonatos de tiro curto assim fazem um pouco a diferença. Eu acho até pelo histórico recente que enfrentar o Atlético Paranaense poderia ser mais tranquilo, um time que gosta de jogar quando principalmente está em casa também, gosta de ter um pouco mais a bola, para o Atlético poderia ser interessante. Esse time do Vasco aí tá um pouquinho encardido. Você vê que ontem o Atlético tá pegando até pensamento. O Atlético Paranaense com um a mais, o Vasco se defendeu na medida do possível até bem, o Léo Jardim pegou muito e o time foi levando, segurou a onda e passou nos pênaltis. Eu acho que é um time que tá com uma carinha um pouco de copeiro assim nesse momento. Eu acho que até o Atlético é bem favorito se passar do São Paulo, mas o Vasco tá um pouquinho encardido também com essa casca que foi criando nas últimas fases da Copa do Brasil. Eu adoro o Vasco. Lá em São Januário é pesado, cara. Eu adoro o Vasco. A zaga com Maicon e Léo Pelé não dá, né? Não. Tô falando clube. O Vasco tem uma história muito... a história do Vasco é maravilhosa. Eu acho o estádio São Januário... São Januário tem um clima, tem uma aura assim espetacular. Agora, eu acho que para Atlético ou para São Paulo, porque eu não vou aqui usar da arrogância que alguns colegas usam, para Atlético ou São Paulo... Eu acho que o Atlético Paranaense seria mais difícil, Fernando. O Vasco está em ascensão. O Vasco hoje no Campeonato Brasileiro ele já briga na parte de cima da tabela e não à toa, né, depois de mais de uma década está numa semifinal de Copa do Brasil. Eu acho que é um time bem treinado, um time que tem jogadores experientes, né? O Thiago falou da zaga, que 2 jogadores passaram pelo São Paulo, inclusive, o Maicon, God of Zaga e o Léo Pelé. Por incrível que pareça, estão dando conta do recado. E um detalhe, o Felipe Coutinho ainda não jogou. O Dimitri Payet, a hora que chegar na forma, vai jogar. O Verratti, impressionante o que esse argentino joga no ataque. É um time que tem peças jovens também. É um time que merece ser muito bem olhado. Agora você narra hoje